Olá, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou Elpidio Donizete. Fiz uma carreira na magistratura, fiquei 9 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Há 3 anos me aposentei, abri uma banca de advocacia. Hoje sou advogado e, além de advogado, sou jurista e escritor na área do processo civil. Como hoje o código está entrando em vigor, já há algum tempo eu venho participando de uma série de debates nesta área, na área do processo. Este é o meu campo. Mas nas palestras, e ontem inclusive eu estive na Ordem dos Advogados para participar de debates sobre o Código de Processo Civil, mas como não poderia ser diferente, permeia qualquer conversa e qualquer debate, e sobretudo na área jurídica, esta crise, grave crise de moralidade que toma conta de todo o país. Isso não é novidade, basta ligar o rádio, a televisão, ver os jornais ou olhar para as ruas. As pessoas estão nas ruas e não toleram mais isso. E eu tenho visto, em debates, sobretudo no meio jurídico, essa afirmação permanente dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são muito decantados e não poderia ser diferente. Eu também defendo os direitos fundamentais, mas o interessante é que uma determinada parcela da comunidade jurídica defende de unhas e dentes os direitos fundamentais para uma determinada parcela da população. Sobretudo se a pessoa cometeu crimes, se a pessoa é condenada ou se a pessoa é suspeita. E aí eu vou direto ao ponto, eu me refiro ao ex-presidente e agora duvidoso ministro Lula. Então, com relação a ele, o que eu ouvi ontem é que a atitude do juiz Moro feriria de morte os direitos fundamentais. E é isso que me traz aqui. Me traz sem paixão. Eu não tenho partido político, hoje eu sou advogado, mas fiz uma carreira na magistratura. Não estou aqui para defender o juiz Moro, até porque ele não precisa disso, e também não estou aqui para condenar quem quer que seja. Eu estou aqui para participar. Como jurista que sou, participei da comissão de juristas incumbida da elaboração do Código de Processo Civil no Senado Federal, e é nessa condição que eu falo a vocês, meus amigos e minhas amigas. Direitos fundamentais é importantíssimo, mas não esqueçamos de que os direitos fundamentais aplicam-se principalmente ao povo. E aí eu me refiro à saúde, à educação, à segurança pública, que os impostos, as verbas destinadas ao erário público devem custear. E na medida em que essas verbas são escoadas pelo ralo da corrupção, isso ofende os direitos fundamentais. E não ofende o direito fundamental de uma pessoa, ofende o direito, ou os direitos e as garantias fundamentais de mais de 200 milhões de brasileiros. Ofende os direitos fundamentais de pessoas carentes, que não tem escola, não tem saúde. Basta olhar aí para os jornais e os meios de comunicação para verificar que a saúde está acabada. Não há serviço adequado para a população, embora a Constituição garanta. Mas isso é uma outra face. É uma outra face da moeda, mas que se imbrica com a corrupção. Se não há dinheiro, essa falta de recursos para a saúde, por exemplo, decorre em grande parte da corrupção que graça este país. Sabemos todos nós que acabaram com a Petrobras, roubaram o tempo todo. Bem, é preciso investigar. E não estamos aqui e ninguém deve se prestar a isso para condenar esta ou aquela pessoa. Mas ultimamente nós sabemos que o duvidoso ministro Lula está sob investigação. E ele sabe disso, ele já demonstrou que sabe que estava sendo grampeado o seu telefone. E mesmo assim, falam
ele fala todo tipo de impropério contra as autoridades, dando uma demonstração absoluta de escárnio, de desprezo contra a instituição da justiça na sua inteireza, envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria da República, o Ministério Público no seu todo, a Polícia Federal. Fala sobre todas essas autoridades, as palavras mais baixas. E ele não ficou só nisso, ele atinge a entidade maior dos advogados, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas eu não estou aqui para nenhum revanche. Eu estou aqui, como eu disse anteriormente, para alguma contribuição sobre esses aspectos. Pelo o teor de alguns discursos que eu presenciei, inclusive em debates jurídicos, deveriam soltar todos os corruptos, porque o direito, ou os direitos fundamentais deles estão sendo afrontados. Afrontados porque apanharam o celular de uma determinada figura importantíssima no meio empresarial, talvez um dos mais ricos deste país, e que se encontra preso. E teria violado frontalmente direitos fundamentais porque interceptou as conversas telefônicas do duvidoso ministro Lula, e o juiz Moro teria divulgado. E é sobre esse aspecto que eu gostaria de ponderar, de colocar na balança os direitos fundamentais do presidente Lula envolvendo a presidência da República e os direitos fundamentais da população. Direitos fundamentais que imbricam com o direito à saúde, à educação e por aí afora. Ora, a suspeita, em momento algum, nessas gravações, pelo menos eu não vi, mencionou eventual encontro amoroso. É verdade que divulgou palavras, referindo inclusive às mulheres, líderes do PT, em tom de escárnio, palavra de baixo nível, que envergonharia qualquer pessoa da mais baixa classe social. E de certo que envergonha é muito um ex-presidente da República, que governou o nosso país por 2 mandatos, por 8 anos. E essa ponderação, essa colocação na balança, de um lado o interesse público e do outro essa suposta garantia fundamental de não ter a conversa divulgada. Conversa, eu repito, não se trata de conversa de alcovas. Não se divulgou em momento algum que o presidente estaria a combinar algum encontro amoroso. Isso não interessa às gravações e muito menos a mim. Mas ali o que se divulgou é algo de extrema relevância para a população. Os que advogam que não poderiam divulgar essas conversas, seja porque ali está um ministro da República, porque a conversa acidentalmente envolveu a presidente da República, eu indago a estes juristas de última hora: e se um padre ou um advogado ouvisse no confessionário ou no seu escritório de advocacia uma pessoa articulando para matar a outra, uma pessoa dando toda a demonstração de que dali a pouco ele vai estuprar uma criança? Eu tenho a impressão de que há um dever para com aquela pessoa que possa sofrer o dano, e um dever que é muito superior ao próprio dever de sigilo profissional do padre, do religioso ou do advogado. Agora, meus caros juristas, vocês imaginam que ali se está conversando assuntos que interessam não a uma pessoa, não a uma criança. Não é um crime de estupro que normalmente atinge uma vítima individualmente considerada, mas naquelas conversas, tal como reveladas, ali é uma trama
contra toda a população brasileira. Era uma trama contra a República, contra a democracia. O que se viu, e pelo menos a mim me pareceu, e está sujeita a uma outra avaliação, é que a presidente da República queria obstruir a justiça. E assim queria proceder, e assim procedeu, mandando um termo de posse em branco para o senhor Lula. E diz na gravação, todos os brasileiros ouviram repetidas vezes a conversa da senhora presidente, dizendo: se você precisar, usa. Usar o que, senhora presidente? Utilizar um termo de posse em branco? Bem, nós não somos bobo, mas eu não entro neste mérito. O que passa a impressão, e parece-me que esta foi a inferência legítima do juiz Moro, é que Vossa Excelência, ou melhor, a Sua Excelência, a Presidente da República, queria obstruir a justiça, e todo o contexto fático leva a essa conclusão. Se já tinha havido uma condução coercitiva, se estava, segundo noticiam os meios de comunicação, na iminência de uma eventual prisão de Lula. Ora, se uma gravação desta, dizendo, usa quando você for preciso, ou seja, usa esse termo se alguém vier a prendê-lo no momento da prisão, você exibe essa carta branca, esse passaporte para o crime. Não estou falando que o presidente, o ex-presidente Lula cometeu crime, mas ele é suspeito, ele é investigado como qualquer cidadão brasileiro. E não esqueçamos nós que senadores já foram caçados, um outro senador foi para a cadeia por causa desta mesma atitude. Então há que se indagar, meus caros juristas, que defendem de unhas e dentes os tais direitos fundamentais de pessoas suspeitas do cometimento de crime. O que deve pesar mais na sua balança da ponderação? Ou o interesse público de 200 milhões ou mais de brasileiros, ou o interesse de uma pessoa? E mais, eu quero crer que à medida que as pessoas galgam postos na República, e isso sim é republicano, deveria essas pessoas ter mais cuidados, porque até o telefone, que é um bem público, o telefone utilizado de regra é, ali deve-se manter um diálogo, tendo em vista os interesses republicanos. E jamais nós poderíamos permitir, e o país tenho certeza de que não vai permitir, que uma presidenta da República ocupe o seu tempo, ocupe um bem público, utilize a linha de telefone celular para acoitar supostos criminosos. O juiz pode até ter errado, e o juiz é humano nessa avaliação, mas tem a impressão que, se indagar aos brasileiros, responderão unissonamente de que os fatos conduziam àquela conclusão, estavam mesmo com a tentativa de obstruir a justiça. Bem, e obstruir a justiça e levar para o Supremo Tribunal Federal o julgamento. E nesse ponto há que se questionar, e questiono eu sem nenhum receio, porque um cidadão brasileiro que paga impostos, por que querem tanto esse foro dito privilegiado, até um nome absurdo? Porque é impensável que um ex-presidente da República, o agora duvidoso ministro, que uma presidenta da República goze desse tal foro privilegiado. Eu fico a pensar que devemos rever tudo isso, rever esses privilégios quando envolvem altas autoridades da República. Não defendo, evidentemente, que se quebre regras de segurança, mas aquilo que foi dito interessava a toda a população brasileira. E não esqueçamos nós, juristas, e assim diz o Código de Processo Penal, que o juiz é obrigado a comunicar qualquer fato
delituoso. É claro que ainda não há declaração do delito, mas tudo aquilo que se praticou caminha na linha do crime praticado pelo ministro Lula e pela presidente da República. Tudo isso, evidentemente, sujeita à apuração, mas caminha no mínimo para o ilícito denominado improbidade administrativa. Jamais se viu isso no serviço público. O chefe, me refiro a presidente da República, mandar um termo de posse e de exercício, porque toma posse e entra em exercício, mandar em branco para o servidor. Será que dos juízes ou ao juiz é permitido isso? Você que é juiz ou advogado, o jurista que está me ouvindo poderia me responder: pode o servidor público receber na sua casa um termo de posse e de exercício em branco para preenchê-lo a seu bel prazer e depois ser assinado pela sua chefia? Por certo que não. Se toma posse, principalmente se entra em exercício no local de trabalho. E o local de trabalho era em Brasília, mais precisamente no Palácio do Planalto. O fato é que não devemos, e o juiz não pode acoitar, a presidente da República não pode acoitar pessoas suspeitas da prática de delito, como ocorre com o ex-presidente da República. Temos que rever essas normas, rever as normas do foro privilegiado. Isso não pode ser privilégio. E se eu posso aqui dar alguma recomendação, quem sou eu para recomendar alguma coisa à Suprema Corte Brasileira, aqueles valorosos 11 ministros que integram o Supremo Tribunal Federal? Mas era hora de constituir, já que está tão em voga a expressão, constituir uma força-tarefa para que julguem logo as pessoas envolvidas nesta crise de moralidade que atinge o nosso país. Era hora de decidir, tendo em vista, evidentemente, o devido processo legal. Jamais nós podemos ir contra o Estado democrático de direito e, sobretudo, contra esse grande pilar, este grande sustentáculo que afirma e confirma o Estado democrático de direito, que é o devido processo legal. Mas não tem cabimento. O nosso Estado, o país, a nação brasileira é sujeita a escárnio no exterior, porque, por exemplo, um presidente da Câmara é acusado de muitos e muitos delitos, é acusado, a presunção de inocência deve prevalecer, é acusado de manter contas na Suíça. É indispensável que o Supremo Tribunal Federal apure tudo isso. Agora outros senadores de expressão, senadores que disputaram a presidência da República, novamente acusados de pegarem o dinheiro brasileiro e levarem para o exterior e mantendo contas ilícitas, escondidas e na sombra. O Supremo Tribunal Federal, sem dúvida, a par de rever e dar uma interpretação constitucional a tais princípios, a tais garantias, devem constituir uma força-tarefa para, de acordo com as normas do processo brasileiro, resolver de vez essas questões, até para absolver as pessoas que não são culpadas, mas levar para a cadeia, porque ninguém está acima da lei, quem quer que seja que tenha cometido delito. O país precisa muito, muito de uma revolução. Como está a necessitar desta revolução? Mas a revolução que eu defendo é uma revolução democrática, é uma revolução que preza pelo Estado democrático de direito, pela garantia das pessoas e fazendo essa devida ponderação. Fica aqui, embora não precise disso, um elogio ao magistrado Moro. Acho que ele tem iniciado esta grande revolução de que todos nós necessitamos. Muito obrigado.